Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. Hoje, nosso tema é cristãos ortodoxos. Nós vamos falar da Igreja Ortodoxa Cristã, ok? Vamos falar da sua origem e um pouco da sua história, ok? Você que já conhece o nosso trabalho, aperta o sininho e dá like, ok? Aquele like sempre dá força, assim o YouTube entende que o nosso trabalho está alcançando mais pessoas e assim ele vai poder encaminhar mais os nossos vídeos para mais pessoas, ok? Você que não conhece o nosso trabalho ainda, ou pelo menos está tendo contato pela primeira vez nesse momento, inscreve nesse canal, ok? Talvez algum amigo encaminhou esse vídeo para você, algum conhecido, ou o próprio YouTube recomendou esse vídeo para você. Inscreve nesse canal, tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas sobre cristianismo, ok? Nosso foco aqui basicamente é falar sobre o propósito de vida, ok? Como uma mulher ou um homem cristão podem viver a sua vida dentro do propósito que Deus tem para ele, ok? E como ele pode ter uma vida relevante para poder impactar a sua sociedade, a sua geração e qualquer lugar onde ele está inserido, ok? Então é isso que nós fazemos aqui. Então inscreve nesse canal, o canal chama Propósito Sem Opressão. Tem muitos vídeos aqui, novamente, falando de diferentes assuntos de cristianismo, ok? Então, como eu falei há bocado, tema de hoje é cristãos ortodoxos, nossos irmãos da igreja cristã ortodoxa. Vamos falar agora da origem deles, ok? Mas antes de começarmos a falar sobre a história e a origem de cristãos ortodoxos, primeiro eu gostaria de vamos fazer para ser um pouco mais pedagógico, vamos tentar trabalhar aqui o que significa a palavra ortodoxa, ok? Bom, palavra ortodoxa é uma palavra de origem grega, é junção de duas palavras ali, ortos e doxa. Ortos significa reto e doxa significa fé. Ou seja, cristãos ortodoxos, eles acreditam que eles são únicos cristãos, ok, depositários da verdade e da fé. Ou seja, eles acreditam que são os únicos que vivem a verdadeira fé cristã, ok? Então, esse é o entendimento que eles têm, razão pela qual eles mantêm ainda esse título de cristãos ortodoxos, ok? Mas, agora, passando aí de significado, vamos além, que o nosso foco aqui é falar um pouco da história deles, desses nossos irmãos. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer o seguinte: normalmente quando nós falamos de cristãos, basicamente nós pensamos na vertente católica e protestante, ou seja, a igreja reformada. Católicos ou a igreja evangélica, que é a igreja reformada historicamente, ok? Mas existe, nós normalmente esquecemos a vertente ortodoxa, a igreja ortodoxa. Na verdade, a reforma protestante veio acontecer 5 séculos depois, ok? Logo, no século X de cristianismo, houve uma ruptura, ou seja, a separação das igrejas cristãs não aconteceu apenas no século XVI, tá? Aconteceu antes, com a igreja cristã ortodoxa, ok? Em 1054 vai acontecer a primeira ruptura, primeira separação, primeira divisão entre os cristãos, que vai acontecer lá no Oriente. É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Muito bem. Então, a igreja ortodoxa, ele teve a sua origem lá atrás, concretamente no século X, 1054. Bom, o governo da igreja cristã, no passado, estava dividido em patriarcado, ok? O governo da igreja cristã era dividido em diferentes patriarcados. Por que então a igreja de Roma, o bispo de Roma, acabou ganhando destaque, acabou ganhando essa relevância sobre outras igrejas, sobre outras lideranças cristãs? É sobre isso que nós vamos tratar, ok? Então vamos lá. No princípio, a igreja cristã, ele estava dividido, o governo da igreja cristã estava dividido em 5
patriarcado. Existia patriarcado em Jerusalém, patriarcado em Antioquia, patriarcado em Constantinopla, patriarcado em Alexandria e patriarcado em Roma, ok? Ao longo do tempo, como Roma é o centro do poder do império, então o bispo de Roma acabou ganhando notoriedade sobre outros patriarcados. Jerusalém, por ser questão histórica, é aí que surgiu, depois expandiu o cristianismo, meio que acabou ficando esquecido ali. Antioquia, que foi uma igreja missionária, ok? Também, ao longo do tempo, meio que perdeu a sua influência, assim também como a igreja de Alexandria. Sobraram dois patriarcados que ganharam uma força, uma relevância no cristianismo, que é Constantinopla e Patriarcado de Roma. Bom, como eu falei agora, a igreja de Roma, como o bispo de Roma estava ali próximo do imperador romano, então ele, de certa forma, ele acabou ganhando essa importância, essa notoriedade, porque o próprio bispo de Roma outorgou poder não só religioso, como poder político a bispo de Roma, que passou depois a ser chamado de Papa, ok? Então, principalmente no período do imperador Constantino, ok? Que se converteu, ou a mãe dele se converteu ao cristianismo, ele liberou, ele deu esse poder à igreja cristã em Roma, como uma igreja, de certa forma, de Estado. A igreja que era perseguida, com o governo, com o império de Constantino, agora passou a ser uma igreja oficial do Estado. Então, todos os povos que estão debaixo de autoridade de Roma, do Império Romano, eles passaram a aceitar, absorver cristianismo como religião oficial. Então, você entende por que o bispo de Roma agora passa a ter muito mais influência em relação a outros patriarcados, ok? E não só, bispo de Roma também tem algumas responsabilidades políticas, tá? Então, a partir daí, ele começou a sobressair. Até que, em determinado momento, o Império Romano do Ocidente começou a ser ameaçado pelos bárbaros. Começaram a atacar. Constantino, para poder preservar o Império Romano do Ocidente, ele transferiu capital para Oriente, Constantinopla. Inclusive, o nome Constantinopla é homenagem ao Constantino. Então, ali, mudando para Constantinopla, ali vai encontrar também, vai ter um outro patriarca da igreja cristã. Você já imaginou? No passado, antes era Roma, que tem influência. Agora a capital do império mudou para Constantinopla. O que você acha que vai acontecer? A influência de Constantinopla vai sobressair sobre Roma agora. Ok? Embora Roma continue sendo cabeça ali, coração do Império Romano, mas agora a influência política está em Constantinopla. E patriarca de Constantinopla, ele vai se sentir que agora o poder dele, a influência dele, está sobre o resto do mundo cristão. Então, ele não vai aceitar a influência do bispo de Roma sobre Constantinopla. Ok? Vai começar esse embate entre as duas figuras da igreja cristã. Então, a partir daí, enquanto a igreja de Constantinopla está aumentando seu poder, a igreja de Roma quer manter a sua influência, vai começar então embate entre essas duas autoridades. E algumas questões vai potencializar muito mais essa questão. Quais são essas questões aí? Vai ser a veneração sobre imagens, ok? Vai ser outras questões doutrinárias teológicas da igreja cristã, como questão de procedência do Espírito Santo, e outras questões teológicas que vai levar com que o patriarca do Oriente não vai concordar com o patriarca do Ocidente. Então vai começar a situação muito tensa nesse lugar. Ok, gente? Até que Papa Leão IX, se você quiser falar Papa Leão IX, mesma coisa, Papa Leão IX vai entrar em choque com patriarca do Oriente chamado
patriarca Miguel Cerulário. Esse é o termo, Cerulário. Então, eles vão começar a ter choque doutrinário, questões teológicas, que eu falei aqui, questão de imagens, questão de Espírito Santo, questão de santos, reverência a santos. Tudo isso vai começar a não ser mais sustentável. Os dois vão entrar, então, em embate completamente. Então, o que aconteceu? Um nega, por exemplo, a Igreja do Oriente, ele nega a questão de manter imagens na igreja, o que a Igreja cristã do Ocidente, em Roma, ainda mantém, acredita sim, que pode manter imagens na igreja, veneração aos santos, questão de procedência do Espírito Santo, aquela questão toda. Enquanto a Igreja do Oriente não aceita mais isso, ele não aceita a questão de veneração de santos, questão de imagens na igreja e sobre procedência do Espírito Santo. Que procedência do Espírito Santo suscitou essa grande disputa? Porque no credo católico, ainda é mantido na Igreja Católica, diz o seguinte: eu creio no Espírito Santo que procede do Pai. Então, isso vai trazer grande disputa, porque um acha que o Espírito Santo não procede apenas só do Pai, mas procede também do Filho. Enquanto a igreja, outra igreja, acredita que procede apenas do Pai. Então, isso vai levar cisão completa, que ficou conhecido como Cisma do Oriente, em 1054. Então, a igreja cristã, pela primeira vez, vai desmanchar, vai se separar no século X, 1054. Aí que vai ter a grande ruptura, porque patriarca Miguel Cerulário, que é patriarca do Oriente, não vai se entender definitivamente com o Papa Leão IX, que fica em Roma. Sem contar aquela questão de influência. Ninguém submetia, o patriarca do Oriente não aceita que o bispo de Roma, o patriarca de Roma, tenha mais influência sobre ele, já que o Império Romano agora cede a Constantinopla. Vocês estão entendendo? Então, vocês estão vendo luta de poder junto com questão doutrinária. Então, isso vai levar a cisma do Oriente. Sobretudo, famoso movimento iconoclástico que vai fazer com que essa questão tornasse insustentável. Os dois vão, então, se separar, cada um vai decidir conduzir um povo e a Igreja do Oriente conduzir outro povo. A partir desse momento, que então a Igreja Católica Romana, liderada pelo Bispo de Roma, que depois vai ganhar título do Papa, então ele vai liderar a Igreja Cristã do Ocidente. Enquanto a Igreja Cristã do Oriente, liderada pelo Patriarca Cerulário, vai então ficar com o povo do Oriente. Quais são países então que foram influenciados muito pelo cristianismo oriental, da Igreja do Oriente? Basicamente nós vamos ter um grupo aí, Igreja Ortodoxa, então, com sede na Constantinopla. Vai ter então países que eles vai influenciar bastante. Vai ser leste europeu, basicamente, ok? Grécia, Bulgária, Polônia, Bielorrússia, Chipre, Moldávia, República de Macedônia, Montenegro, Polônia, Rússia, Romênia, Sérvia, Ucrânia e todos aqueles países ali de leste europeu, ok? Vai ficar debaixo da influência do bispo, ou seja, do patriarca do Oriente. Enquanto patriarca, que é bispo de Roma, vai ficar com influência de todo o Ocidente, formando assim a Igreja Católica do Ocidente. Agora eu quero falar com vocês muito rapidamente as diferenças entre essas duas igrejas, tá? Vamos falar aqui basicamente de diferenças doutrinárias. A Igreja Romana, ok? Católica Romana, eles acreditam em salvação através da obra e fé. Enquanto a Igreja Ortodoxa acredita que a salvação é apenas através da fé. Ponto final. Sobre vida após a morte, a Igreja Católica acredita
ele acredita no purgatório, ok? Onde as almas chegam e ali então eles passam um tempo de sofrimento até que eles purgam seus pecados e vão para o paraíso. Enquanto a igreja ortodoxa não acredita na existência do purgatório, ou inferno ou céu, ponto final. Hierarquia, como é que é constituída a hierarquia da igreja do Ocidente? É constituída pelo Papa, que é chefe, segundo eles, o Papa é chefe visível da igreja, ele é infalível no assunto de doutrina e no assunto da moral cristã. Enquanto a igreja ortodoxa, não existe um Papa, um único chefe máximo que lidera todo mundo. Existe patriarcado. E esses patriarcados são independentes entre si, ok? Então, cada patriarcado tem a sua legislação conforme a sua realidade, ok? E não tem um que está acima de todos. E toda decisão na igreja ortodoxa é tomada pelo colegiado, ok? Questão de sacerdócio. A igreja católica só pode ser sacerdote quem é celibatário, ok? Enquanto na igreja ortodoxa pode ser um celibatário ou um casado, sem problema. Qual que é a liturgia? A liturgia católica mudou ao longo do tempo. Em cada concílio, adota-se novas formas, elimina outros rituais, enquanto a igreja ortodoxa, cerimônias são praticamente idênticas, salvo algumas mudanças que você vai encontrar ali, conforme a realidade de cada lugar, ok? Sobre jejum, eles têm, por exemplo, a igreja católica, os cristãos católicos só jejuam durante 40 dias de Pentecostes ali, de Quaresma, e não comem carne toda sexta-feira. Enquanto a igreja ortodoxa, 3 jejuns durante o ano, ok? Os fiéis devem jejuar aquilo que eles acham que devem eles devem se abster. Batismo sobre as crianças. A igreja católica batiza desde criança, ok? E ao longo do tempo vai acrescentando outros sacramentos. Enquanto a igreja ortodoxa, a partir do batismo, quando uma pessoa batizada, todos os sacramentos já são ministrados juntos, ok? Basicamente, essa é a diferença entre a igreja cristã ortodoxa e a igreja católica apostólica romana. E nós temos a terceira vertente, que é a igreja evangélica, a igreja que passou pela reforma. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Dá um like, aperta o sininho, inscreve no nosso canal. Tem muitos assuntos aqui sobre cristianismo. Deus te abençoe, nós estamos juntos. Até mais.